Graça e paz em nome de Jesus. Estamos iniciando mais um quarto de hora. É isso aí, 15 minutinhos de meditação na palavra de Deus. Como é importante nós meditarmos, criarmos essa disciplina de meditarmos na palavra de Deus. O registro bíblico da vida de Jesus Cristo dá apenas um vislumbre das suas muitas ocupações. Uma pequena seleção de suas muitas palavras e apenas um breve relato das suas muitas ações. Mesmo assim, nesse pequeno registro, nós o vemos muitas vezes em oração. Ainda que estivesse ocupado e exausto por severos esforços e dificuldades, de madrugada, quando ainda estava escuro, ele se levantava e ia orar. Olha o que registra o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava, sozinho no deserto e na escuridão com Deus. A oração enchia a vida de nosso Senhor Jesus Cristo enquanto ele estava na terra. A vida dele era uma corrente constante de incenso doce e perfumado pela oração. Quando nos damos conta de que a vida de Jesus era uma vida de oração, só nos cabe concluir que ser como Jesus é orar como Jesus e viver como Jesus. Em outras palavras, uma vida séria significa orar como Jesus orava. Não podemos seguir nenhuma ordem cronológica das orações de Jesus nos 4 evangelhos. Nós não sabemos quais foram seus passos para avançar na habilidade da arte divina da oração. Quando encontramos no Vale do Jordão ou nas águas do batismo, enquanto as mãos de João Batista estavam sobre ele, o vemos orando. Assim se passam os 3 anos e meio de seu ministério, quando, encerrando o drama de sua vida naquele terrível batismo de medo, de dor, de sofrimento e vergonha, o encontramos em espírito e também no próprio ato da oração. O batismo da cruz, bem como o batismo no Jordão, são santificados pela oração. Com o fôlego da oração em seu último suspiro, ele entrega o seu espírito a Deus. No registro de suas primeiras declarações, bem como em seus primeiros atos, nós o vemos ensinando os discípulos a orar como sendo a primeira lição e o primeiro dever. À sombra da cruz, diante da urgência e importância de sua última conversa com seus discípulos escolhidos, o Mestre está em meio à mesma tarefa de sua importância, ensinando os mestres do mundo a orar, tentando fazer que aqueles lábios e corações fossem dados à oração e que deles fluíssem os depósitos divinos da verdade. Os grandes momentos de sua vida foram criados e coroados com a oração. Não temos como saber quais foram seus hábitos de oração durante o tempo que passou em casa, com a sua família e em seu trabalho como carpinteiro em Nazaré. Deus ocultou essa informação e tentativas de adivinhação e especulação não são apenas vãs, mas também podem ser enganosas, mas orgulhosas e lascivas. Seria presunção procurar aquilo que Deus ocultou, o que nos faria tentar ser sábios além do que foi registrado por escrito, tentando, na verdade, levar o véu com o qual Deus encobriu sua própria revelação. Encontramos Cristo prestes a ser célebre profeta e pregador. Ele deixa seu lar em Nazaré e o trabalho de carpinteiro para atender ao chamado de Deus. Passa a viver um período de transição, sai para sua grande obra. O batismo de João e o batismo do Espírito Santo são preliminares e servem para qualificá-lo para o seu ministério. Esse período notável e de transição é marcado pela oração. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22, nos diz assim: E aconteceu como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu.
e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. É uma hora suprema em sua história, diferente e marcante contraste com o passado, mas não em oposição a ele. A descida e a habitação do Espírito Santo em toda a sua plenitude, os céus abertos e a voz confirmadora que envolveu o reconhecimento por parte de Deus Pai de seu único Filho. Tudo isso é resultado, se não criação direta e resposta à sua própria oração naquela ocasião. Assim como ele estava orando, também devemos orar. Se orássemos como Cristo orava, seríamos como Cristo foi e viveríamos como ele viveu. O caráter de Cristo, a vida de Cristo e o Espírito de Cristo serão nossos, se orarmos como Cristo orou. E se tivermos as nossas orações respondidas como ele teve. A tarefa de Cristo hoje no céu, à destra do Pai, é orar, interceder por nós. Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Certamente, se pertencermos a Ele, se o amamos, se vivemos por Ele, se vivemos perto dEle, somos contagiados por sua vida de oração, tanto na terra como no céu. Vamos aprender o serviço dele e dar-lhe continuidade na terra, o que ele começou e o que ele outorgou para nós. Jesus Cristo amava todos os homens, ele provou a morte por todo ser humano e ele intercedeu por todos. Nós então nos perguntamos, somos os imitadores, os representantes e realmente os servos de Jesus Cristo? Então as nossas orações devem estar paralelas em toda a abrangência de sua expiação. O sangue expiador de Jesus Cristo concede santidade e eficiência às nossas orações. Tão global, tão amplo e tão humano quanto o homem Cristo Jesus foi, assim deve ser a nossa oração. As intercessões do povo de Cristo devem dar curso e presteza ao serviço de Cristo, levando sangue reconciliador a seu fim gracioso e ajudando a destruir as cadeias do pecado de cada alma aprisionada. Devemos orar, chorar e ter compaixão como Cristo tinha. A oração afeta todas as coisas. Deus abençoa a pessoa que ora. Aquela que ora parte em uma longa jornada para Deus. E é ela própria enriquecida enquanto enriquece os outros e é abençoada enquanto o mundo é abençoado por sua oração. Ter uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade, como Paulo vai escrever a seu amado filho Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Admoesto-te antes de tudo que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Admoesto-te antes de todas as coisas que façam deprecações, orações insistentes. É a maior das riquezas. A oração de Cristo era real. Nenhum homem orou como ele orou. A oração pesava sobre ele como um dever solene, imperativo e poderoso, bem como um privilégio real em que toda a doçura estava reunida e concentrada. A oração era o segredo do seu poder e o sucesso do seu ministério. A lei de sua vida e a inspiração de seu esforço e a fonte de sua riqueza, alegria, comunhão e força. Para Cristo Jesus, a oração não ocupava posição secundária, mas era precisa e suprema, uma necessidade, uma vida, a satisfação de um anseio incansável e a preparação para grandes responsabilidades. Aproximar-se do Pai em conselho e comunhão
com vigor e em profunda alegria, tudo isso era a oração dele. Provações presentes, glória futura, a história de sua igreja, as lutas e os perigos dos discípulos e em todos os tempos e até o fim dos tempos, todas essas coisas nasceram e foram moldadas pelas suas orações. Nada é mais patente na vida do nosso Senhor Jesus Cristo do que a oração. Suas campanhas foram organizadas e suas vitórias foram garantidas nas batalhas e comunhão de suas noites inteiras de oração. Pela oração, ele rasgava os céus. Moisés e Elias e a glória da transfiguração esperavam sua oração. Os milagres e ensino recebiam poder da mesma fonte. A oração do Getsêmani tingiu de vermelho o Calvário com serenidade e glória. Sua oração sacerdotal faz a história e apressa o triunfo da igreja na terra. Que inspiração e instrução à oração foi a vida de oração de Jesus Cristo enquanto ele esteve nesse mundo. Que verdade é sobre o valor, sobre a natureza e sobre a necessidade da oração. A dispensação da pessoa de Jesus Cristo foi uma dispensação de oração. Uma síntese de seu ensino e prática de oração foi que os homens deviam orar sempre e nunca desanimar, nunca desfalecer, como começa o capítulo 18 de Lucas. Assim como os judeus oravam em nome de seus patriarcas e invocavam os privilégios concedidos a eles pela aliança com Deus, nós temos um novo nome e uma nova aliança mais privilegiada, mais poderosa e mais abrangente, com mais autoridade e mais divina. É tão alto como o Filho de Deus e se eleva sobre os patriarcas em divindade, glória e poder. Tanto assim deveria ser a nossa oração exceder a deles em abrangência, glória e poder nos resultados. Jesus Cristo orava a Deus Pai. Ele se aproximava de Deus de forma simples e direta no maravilhoso e reverenciado círculo do Pai. O terrível e repulsivo medo estava absolutamente ausente, perdido na suprema confiança de um filho. Jesus Cristo coroa a própria vida, obra e ensino com oração. Como o Pai confirma o seu relacionamento e deposita sobre ele a glória da oração, respondida no batismo e na transfiguração, quando todas as outras glórias, então, começam a desvanecer na noite que se aproxima. Que forças poderosas estão na oração quando somos desafiados e sobrecarregados com uma única inspiração e objetivo. Pai, glorifica o teu nome. João capítulo 12, versículo 28. Jesus diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Isso adoça, ilumina, conquista e alcança todas as coisas. Pai, glorifica o teu nome. Aquela estrela brilhante iluminará a noite escura e aclamará a mais terrível tempestade, tornando-nos corajosos e verdadeiros. Trata-se de um princípio de excelência. Isso transformará o cristão em um alto padrão, se ele for modelo, de olhar para o modelo que é Cristo e for a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você possa orar como Jesus orou, que você possa aprender com Jesus uma vida de oração e uma prática de oração contínua. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos pela tua palavra que chegou até nós. Graças te damos, ó Pai, porque não escolhemos nós a ti, mas o Senhor escolheu a nós. Clamamos neste dia, Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, que o teu Espírito nos ensine a orar, nos ajude nas nossas fraquezas e que possamos orar como Jesus orava, que possamos clamar como Jesus clamava, e assim como ele teve respostas de oração, que nós também possamos ter as respostas de oração. Faz-nos, ó Pai, a cada dia aprovados diante da tua presença. Guia-nos, ó Pai, nessa vida de oração, nessa disciplina de oração, que possamos conhecer-te, ó Pai, na oração, no jejum, na comunhão contigo, e assim como teu Filho clamou, que nós possamos clamar: Pai, glorifica o teu nome, no nome dele que nós oramos hoje e sempre. Amém e amém.
Que o Senhor te abençoe. Aproveita agora os 15 minutinhos e faça 15 minutos de clamor, de oração, de intercessão. E até a próxima, em nome de Jesus.